Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre o lucro presumido. Acabei já dando um spoiler aqui na aula anterior, mas vamos lá. Então, utilizando o meu computador aqui, deixa aqui em cima. Vamos lá. Utilizando a mesma tabela da aula anterior, só que a gente vai pegar só essa coluna. O que acontece? Assim como o simples, o lucro presumido, ele é em cima do seu faturamento. Tá? A parte fiscal em cima do faturamento e a parte de folha em cima da folha. Então, diferente um exemplo, INSS parte empresa, que no Simples Nacional é sobre o faturamento, no lucro presumido, o INSS parte empresa, ele é sobre ele é sobre a folha. Mas vamos lá, para ficar um pouco mais simples, vamos para a prática que acho que fica melhor. Então, utilizando aqui, ó, um exemplo, R$ 30.000, tá? Eu estou utilizando como base uma empresa de serviço, tá? Então, um prolabore de um salário mínimo, o INSS ficaria 437, porque lembra que ele é sobre a parte empresa, ele é sobre a folha de pagamento. Então, a folha de pagamento aqui utilizando como se fosse, por exemplo, só você trabalhando. Se você tiver uma folha de pagamento aqui, ele vai aumentando o seu INSS. Se você tiver funcionários, então teria que calcular aqui. A gente vai ter a aula de quanto custa um funcionário, então a gente vai fazer essa parte de INSS também, tá? Funcionário por funcionário, mas aqui utilizando aquele exemplo básico de você trabalhando sozinho. Então, 437, que é sobre o seu Prolabore. Esse é a parte empresa. Agora vamos lá. O imposto de renda, o que acontece? Ele vai calcular todos os impostos da parte fiscal em cima do seu faturamento. Só que o que acontece? Lucro presumido. O governo ele presume que o lucro líquido sobre uma empresa de prestação de serviço ele é 32%. Então, um exemplo, a cada R$ 100 que você vende de serviço ali, vamos dar um exemplo que você tem uma... eu sou faixa preta de jiu-jitsu, então vamos dar um exemplo que eu abri uma academia de arte marcial. E eu estou dando a minha aula de jiu-jitsu lá, e a cada R$ 100 uma mensalidade de R$ 100, a cada R$ 100 o governo ele calcula que 32% é o meu lucro. Então a cada R$ 100, a cada meu ticket ali de R$ 100, R$ 32 é lucro. Então por isso que ele utiliza essa presunção de 32%. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a planilha. Então, 32% aqui, ó. Então, ele vai pegar 30 mil vezes 32%, essa é a presunção do lucro. Então, vou fazer passo a passo aqui, ó. 30 mil vezes 32%. Essa é a base de cálculo do imposto de renda. Porque ele calcula que por mais que o meu faturamento é 30 mil, 9.600 é a base de cálculo do meu imposto. E qual que é a alíquota do imposto de renda? É 15%. Então, isso vezes 15%, 1.440, tá? Então, a gente vai fazer a apuração do imposto ali de acordo com as notas fiscais que você emitiu, que você está emitindo tudo certinho, tudo que você está prestando serviço, tudo que você está vendendo, você está emitindo nota fiscal. Então, a gente vai lá e vai emitir a guia de imposto de renda para você. No lucro presumido, o imposto de renda e a contribuição social, ele utiliza como base esses 32% para serviço, tá? Se for uma revenda de mercadoria, se for produto, ao invés de 32%, ele entende que quando você vende produto, você precisa de comprar mercadoria para revender. Então, não a sua base de cálculo, a presunção do lucro dele não é 8%, tá? Para o imposto de renda é 8% e para a contribuição social 12%. Então, ao invés de 32% aqui, ele vai colocar 8%, e ao invés de 32%, ele vai colocar 12%. Aí depois ele coloca a alíquota do imposto. Tá certo? Então vamos lá. O imposto de renda, ele vai calcular 15% aqui, 1.440. Na contribuição social, ele pegou o faturamento, 30 mil vezes 32%, chegando na sua base de cálculo do imposto,
ele vai aplicar a alíquota do imposto 9%. Então, 864. Essa aqui é a alíquota efetiva, tá? O quanto que 864 representa dos 30 mil. Então, é 2,88. PIS e COFINS, ele é sobre a emissão da nota, basicamente. É sobre o faturamento. Então, 30 mil vezes 0,65. COFINS, 30 mil vezes 3%. E o ISS, ele vai de acordo com o código do serviço. Ele varia entre 2% e 5%, de acordo com o seu código de serviço. Mas aí ele pega 30 mil vezes 2%, R$ 600. Então, basicamente, é isso. A única coisa que difere aqui, o que acontece? Tá vendo que ele tem esse adicional de imposto de renda? Vamos lá. Se a sua presunção aqui, a sua base de cálculo, esses 32%, passar de 20 mil no mês ou 60 mil no trimestre, ele vai calcular um adicional de 10%, tá? Então, vamos ver aqui, acho que 100 mil já dá. Então, 100 mil, ele vai dar 1.200. Então, vamos tirar a prova real? Igual, vamos fazer 1 a 1. 100 mil vezes 32%. Ele chega em 32 mil. Mas lembra que eu falei? É o que passar de 20 mil. O que passou de 20 mil aqui? Então, eu vou pegar 32 mil menos 20 mil. 12 mil reais. Então, em cima dos 12 mil, 10%. Por isso, 1.200. Mas, como os 30 mil ele não passa, por isso que ele não tem o adicional de imposto de renda. Tá certo? Então, e lembrando só uma última coisa. O imposto de renda e a contribuição social, ele é um imposto trimestral. Então, a cada 3 meses, a gente apura o trimestre e envia uma guia. Então, se fosse 30 mil por mês, ao longo de... Lá no mês de março, por exemplo, a gente ia enviar para você uma guia de 4.320 de imposto de renda, tá? Então, basicamente, essa é a aula de lucro presumido. E agora a gente vai para o lucro real. Até a próxima aula. Até a próxima aula.